Quando eu tinha ali meus 12, 11 anos, e isso durou até mais ou menos meus 18 anos, o meu sonho, na verdade, era ser lutador de jiu-jitsu. Eu treinei muitos e muitos anos, eu treinei jiu-jitsu, treinava, chega 3 vezes por dia, saía do colégio, ia treinar, malhava, tinha realmente uma rotina de atleta, então eu nunca fui um estudante bom, né? Qualquer pessoa que tenha estudado comigo no ensino médio vai poder dizer. Agora, assim, chegou um momento, né, que eu comecei a ver os meus amigos, né, o pessoal ao meu redor, comecei a ver meus irmãos, eu comecei a ver que aquela galera toda estava entrando na faculdade, estava buscando alguma coisa, não que eu não estivesse buscando, né, mas estava buscando alguma coisa assim mais certa, por assim dizer, né, e tava estudando, a pegada era outra, o papo era outro, o meu papo não conectava com quase de nenhum amigo, então chegou uma hora que eu pensei, poxa, meu irmão, o que eu tô fazendo, né, o que eu tô fazendo? E minha mãe também sempre me aconselhando a, filho, estude, aquela coisa que toda mãe faz, né, então chegou um momento ali que eu decidi mudar isso, né, eu decidi falar, cara, eu acho que eu tô errando, eu acho que eu devo acompanhar, o estudo realmente parece que é o caminho, e da noite pro dia, absolutamente da noite pro dia, eu peguei toda a dedicação que eu colocava no jiu-jitsu e coloquei pro estudo. Aí meus amigos até levaram um susto, né, porque da noite pro dia você vê um cara, de uma semana para outra, um cara que treinava jiu-jitsu 3 vezes por dia, ele dá uma reviravolta e começa a ir para a biblioteca pública, a biblioteca da UESP, a Universidade Estadual do Piauí, aqui que é pertinho da minha casa. Chegava lá 8 horas da manhã, bronco, não sabia estudar nada, não sabia, só pegava os livros de, qual era o ano? Eu comecei a estudar em 2015 ali, mais ou menos, pro Enem, pegava livros de 1900 e nem sei quanto e achava que estava fazendo uma grande vantagem ali, pegava os livros, estudava sem muito método, era olhando o relógio, não, eu vou estudar 2 horas dessa matéria aqui e porque eu quero, e começava a estudar, aí depois deu 2 horas eu já ia para outra, porque quando o cara começa, ele pode não ter método, mas ele tem gás. Mas ele tem muita energia. Ele tem muita energia. Então, naquele tempo ali, eu passava absolutamente o dia inteiro. Eu passava o dia inteiro na UESP. A mesma dedicação do jiu-jitsu, eu joguei pros estudos, né? Aí, passou um tempo, né? Eu pedi pra minha mãe pra ela me colocar num pré-vestibular. Ela colocou num pré-vestibular presencial aqui da cidade, né? E eu fiquei lá mais ou menos 1 ano. E nesse 1 ano, né, graças a Deus, eu consegui a minha primeira aprovação, que foi para engenharia mecânica no Instituto Federal. Foi um ano assim muito pegado mesmo, assim, eu já estava estudando um pouquinho, né, mas mais um ano no preparatório, consegui minha aprovação em engenharia mecânica. Só que naquele tempo estava tendo uma greve, né, os professores estavam querendo grevar, então demorou mais ou menos 5 meses, ali uns 6 meses para começar o curso. Aí eu pensando comigo, cara, se eu chegar com que porque no Enem eu acertei 17 questões em matemática, eram 45, né? Aí eu pensei comigo mesmo, rapaz, se eu chegar desse jeito aqui lá no curso de engenharia, eu vou passar vergonha, cara, eu acho que essa greve, Deus tá me dando uma oportunidade para me correr atrás e chegar ali mais ou menos no nível. Então, durante toda essa greve, eu estudei só matemática, só visando a faculdade, só visando em chegar lá, sabendo cálculo, sabendo tudo. Moral da história, a greve se estendeu tanto que eu estudava por uns livrinhos coloridinhos chamados Fundamentos da Matemática Elementar. Eu não recomendo que ninguém estude por eles, eles são extremamente aprofundados, não recomendo que ninguém estude matemática por eles, mas no tempo ali eu estava com tempo, só estudava matemática, não estudava nenhuma outra disciplina, então peguei pesado, pau na máquina mesmo. Moral da história, eu cheguei lá no curso da graduação de Engenharia Mecânica sabendo cálculo 1 já todinho, de tanto que eu antecipei. Aí aconteceu uma reviravolta na minha vida, eu acabei saindo de casa, né, por questões bastante pessoais, eu acabei saindo de casa e fui morar sozinho. No tempo, a minha esposa, que hoje ela é minha esposa, mas no tempo ela era namorada, eu conversei com ela sobre a minha saída de casa, né? Ela me acompanhou e juntos fomos morar numa casa que minha sogra tinha, ali para aluguel, que estava sem ninguém lá morando. Então eu fiquei morando nessa casa, sem minha sogra cobrar aluguel, até para ajudar a gente, né? E lá eu tinha alguns recursos guardados do tempo que eu trabalhava numa lanchonete, que a minha mãe ela tinha uma lanchonete, uma pastelaria aqui no bairro que a gente mora. Hoje ela não tem mais, por conta da pandemia do Covid, né, a gente ficou sem clientes e ela acabou perdendo tudo.
Mas enfim, né, eu tinha um dinheiro guardado do meu trabalho, que eu trabalhava com a minha mãe, e fui usando para me manter, né? Só que não tinha nenhuma renda entrando, né? Era só saindo. Aí chegou uma hora que eu comecei a olhar a conta do banco e vi o tempo que eu tinha. Eu falei, meu irmão, isso aqui não vai dar, não. Daqui a pouco eu vou ter que voltar para casa. E eu tinha tanta vergonha, mas tanta vergonha de ter que voltar para casa, que eu não queria de jeito nenhum. Eu comecei a distribuir currículo desesperado. Aí meus amigos falavam, cara, tem uma call center que ela abriu aqui no nosso bairro, você vai entregar o currículo em tal lugar. É certeza de te chamar. Chamam todo mundo, chamam absolutamente todo mundo. Eu entreguei meu currículo, eu esperei uma semana, esperei 2, esperei 3, nunca me chamaram. Eu tô até hoje esperando. Aí eu pensei, meu irmão, rapaz, meu Deus, você é um merda mesmo, viu, cara? Porque se chama todo mundo e não me chamaram. Aí eu comecei a entrar em desespero. Cara, o dinheiro tá acabando, o que eu vou fazer? Eu vou ter que voltar pra casa. Aí a minha esposa, ela viu que ia sair o concurso da Polícia Militar do Piauí, e ela chegou em mim, né, e falou, poxa, amor, você é tão dedicado nos estudos, você se dá tão bem, suas notas são tão boas lá na engenharia, por que você não pega isso e dedica para esse concurso? Depois tu volta, qualquer coisa, né? Aí eu olhei assim, eu fui meio contrariado, porque eu gostava muito do meu curso, eu era muito dedicado no meu curso. Eu passava o dia todo me dedicando pro meu curso, só que não tinha o que fazer. Aí eu, não, beleza, tranquilo. Aí tranquei o curso, fui lá, tranquei o curso. Aí no dia que tinha que trancar o curso, isso é engraçado, tinha que fazer uma redação lá, explicando a tua saída, uma redação do Enem ali para explicar por que você tá trancando o curso. Caramba. Ei, Lucas, deixa só te dar um apoio aí, senão tu vai até o final da live, tu vai ficar com o braço cansado. Tu pode soltar o microfone que ele tá captando bem, tá? Tá pegando bem? Tá pegando bem? Tá pegando bem? Pega legal. Ah, menos mal. Se piorar, eu pego de novo. Não, tá bom demais, tá bom demais. Beleza. Aí, moral da história. Tinha que fazer uma redação do Enem lá para você poder sair, né, trancar o curso. No tempo, eu tinha estudado português só mesmo pro vestibular, né? Moço, eu escrevi essa redação. Aí eu fiquei pensando, rapaz, isso aqui é um negócio sério, isso aqui vai ser lido por pessoas sérias, né? Aí eu comecei a botar umas crases nas letras A, que eu acho que a pessoa que pegou aquilo ali, eu queria escrever bonito, tá entendendo? Eu queria escrever bonito. Eu acho que a pessoa que pegou aquilo ali, meu irmão, que foi retardado que escreveu esse negócio daqui. Eu meti crase onde achei que tinha, meti vírgula, não sabia nem botar vírgula. Aí eu consegui trancar o curso e fui estudar para PM, né? Aí, mesma preparação que eu fiz pro Enem, eu fiz para PM. Chegava 8 horas da manhã na UESP, na UESP aqui do meu bairro, começava a estudar. Por onde que eu estudava? Eu comprei uma apostilazinha de banca de jornal, cara. Era a única coisa assim, que eu sabia assim, de se preparar para concurso, né? Eu fui e comprei uma apostilazona bem grande, grossona assim, né? Aí o cara, bora. Aí algumas disciplinas eu continuei estudando mesmo por livro, né? Uma delas foi português. Aí eu lembro até hoje desse dia, cara. Eu lembro até hoje, foi um dia muito marcante pra mim, muito mesmo. Eu fui pra biblioteca da UESP, aí eu peguei uma gramática. Aí eu botei na mesa, minha esposa tava junto comigo, ela também estudou pra esse concurso. Aí eu abri a gramática e eu falei, meu irmão, eu já estudei pro Enem, eu acho que eu já devo ter uma bagagem boa, eu vou começar da metade. Aí abri a gramática logo da metade, né? Comecei a ler aquele negócio ali, negócio de objeto direto, sintaxe, não sei o que, Aí eu, rapaz, cara, isso aqui, não, eu vou voltar um pouquinho. Aí eu voltei. Aí começou a entrar outra assunto, morfologia, não sei o que, o substantivo, ele é usado quando eita, rapaz, não, peraí. Aí eu voltei, quando eu me dei conta, eu tava na primeira página da gramática. Aí meu irmão, eu olhei pro tamanho da gramática e olhei pro tanto de tempo que faltava pra prova, aí eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar em cima da mesa, pô. Meu irmão, não vai dar tempo, eu vou ter que voltar pra casa, vou voltar como um derrotado, né? E aquela coisa. Mano, eu comecei a chorar. Aí minha esposa sentou do meu lado ali e começou a falar, para com isso, cara.
como é que fala, você é tão dedicado, vai dar tempo sim, tem tempo pro concurso, para com isso, poxa, não sei, me jogou pra cima, né? Eu não lembro as exatas palavras, mas eu sei que na hora ela conseguiu segurar todas as minhas lágrimas ali, aí eu lavei o rosto e voltei, continuei estudando, aí eu não parei mais, eu pegava todo dia, brutalidade, não tinha método, não fazia questão, era teoria do começo ao fim, não fazia questão, não revisava. A minha intenção era começar a apostila e ler ela todinha. Eu li a apostila todinha. Enquanto não terminasse, eu não parava. Aí assistia videoaula, ficava tentando entender que diabos é erro do tipo, aquela coisa, né? Até a hora que, pronto, chegou o dia da prova, fui lá fazer, achei que fui bem na prova da PMTI. Aí, moral da história, quando eu cheguei em casa, cheguei comemorando com a minha esposa, né, amor, acho que eu fui bem, eu vou passar. Começou a rolar um gabarito extraoficial lá, aí a prova valia, se eu não me engano, 80 pontos, no gabarito tinha feito 67. Então era uma nota assim que era certeza de eu estar dentro. Aí, junto com esse gabarito, começou a rodar várias fotos de gente lá de dentro fazendo a prova, ou seja, fraude. Aí o que aconteceu? No mesmo dia, cancelaram a prova. Cara, eu olhei pra minha esposa, cara, a gente morando Cara, não tinha nada na casa, velho. A nossa casa era uma cama, era uma mesa pra me estudar, uma cadeira de plástico, fogão, geladeira e pia. Só. E a geladeira foi bem ainda porque minha mãe, ela fez um esforço e me deu a geladeira, porque a gente ainda passou quase um mês sem geladeira, velho. Era só o que tinha. Aí, naquela situação, eu olhei pra minha esposa, aí eu comecei a chorar de novo. Eu comecei a chorar de novo. Meu Deus, mas é muita injustiça. E eu assistia lá o secretário de Segurança Pública falando com aquela cara toda séria. Meu irmão, eu não acredito. Beleza, a prova foi remarcada para 3 meses depois. Muita gente desistiu por conta do cancelamento, eu não. Eu só tinha aquilo. Eu não tinha como desistir. Era a minha única chance. Até então o call center não tinha ligado, né, Lucas? Não. Tô falando pra você até hoje. Até hoje eu espero. O call center não ligou até hoje. Nunca ligou. Aí eu só tinha aquilo. Então eu comecei a me dedicar mais ainda. Eu passei na primeira, eu vou passar na segunda também. Aí fui lá. Eu lembro que quando eu comecei a responder a prova, eu tava nervoso, a gente sempre fica nervoso, né? Só que a prova não tinha redação, e aí eu fui só marcando xizinho, quando chegou na metade da prova, meu irmão, eu tô acertando tudo, que diabo é esse aqui? Eu tô sabendo tudo, a gente viu aquela sensação, né? Aí fui marcando, entreguei a prova. Cara, brau da história. Quando saiu o gabarito oficial, eu fiz 70 pontos e fiquei em primeiro lugar. O meu primeiro trabalho oficial foi na PM. É um trabalho que eu me orgulho muito até hoje do tempo que eu passei lá, foi muito aprendizado para mim, muito mesmo, curso de formação. A minha cunhada, ela é policial militar, né, e ela vivia me dizendo, cara, o curso de formação vai te mudar como pessoa. E realmente mudou muito, me ensinou a ter muita disciplina. O que me ajudou, inclusive, foi 6 meses, foram 6 meses de muita encheção de saco, muita disciplina, e eu saí de lá muito mais disciplinado do que eu já era, né? Então, só que agora eu já tinha uma remuneração ali de R$ 3.300. Aliás, vou até voltar um pouquinho. Quando eu estava no curso de formação, a gente recebia uma bolsa de 50%, né? No tempo, eu lembro até hoje, quando eu recebi meu primeiro contra-cheque, foram R$ 1.614, alguma coisa assim, eu lembro até hoje. Cara, na hora que eu vi aquele dinheiro dentro da minha conta, rapaz, eu fui direto para casa. Falei pra mulher, já tava tarde da noite, que o curso demorava pra liberar a gente, liberava às vezes 8 horas da noite. Eu peguei a mulher, a gente foi lá pro supermercado, meu irmão, a gente comprou tudo que deu vontade. A gente comprou tudo. Compramos caixa de bombom, compramos carne pra caramba, compramos pão, aqueles pão mais gostosos, comprei tudo, velho, comprei tudo que me deu vontade. Eu nem me importei mais com o preço que ia dar, não. A bolsa deve ter durado acho que uns 15 dias. A importância da minha esposa pra mim, ela é tanta que eu não teria feito concurso se não fosse por ela. Se ela não tivesse falado, amor, faz a prova da polícia militar, eu nunca tinha sonhado na minha vida em ser policial militar. Nunca tinha passado pela minha cabeça. Se ela não chega em mim e fala, amor, você é esforçado, você é estudioso, usa isso para concurso que vai dar rock,
eu não teria feito. E aquele concurso foi o pontapé para os concursos que eu fiz depois. Então, as minhas aprovações eu devo demais à minha esposa, por isso que eu sou tão agradecido para ela. Então, quando eu entrei na Polícia Militar, né, que eu comecei a receber uma remuneração de R$ 3.333, era o que eu recebia líquido. Aí, na hora que eu olhei para aquele dinheiro, rapaz, eu vou investir. Eu vou comer, agora que não vou parar de estudar mesmo. Eu comprei mesa, durante todo o meu estudo para a Polícia Militar, eu aqui no Piauí, cara, faz um calor que, eu arrisco dizer que bota no bolso de Manaus, viu? Bota no bolso de Manaus, porque é muito quente, cara. Aqui é de 34 a 38, só que é todo santo dia. Todo santo dia. Eu fui aí em Manaus, eu tomei banho de água quente quando eu fui fazer a prova. Pra você ter uma ideia. Sentiu frio, né, Lucas? Sentiu frio? Eu senti frio. De madrugada foi frio. Aqui de madrugada, às vezes eu acordo no meio da noite suando com o ar-condicionado ligado, pra ter uma ideia. Aí beleza, né? Comecei a receber essa remuneração. O que eu quis dizer, né? Falando da temperatura. Durante a minha preparação para o PM, eu estudei sem ar-condicionado, era suando. A minha esposa sabe. Eu estudava suando, minha mesa todinha, ficava uma meladeira danada. Eu tomava banho para ficar normal e voltava e suava de novo. Aí quando eu comecei a receber minha remuneração, eu comprei ar-condicionado, comprei mesa, comprei estante, comprei material de estudo, investi em videoaula. Nossa, minha preparação, comecei a buscar metodologias, porque quando eu estive na PM, eu comecei a ter contato com outros concurseiros, né? E comecei a entender de verdade o que é esse mundo dos concursos, né? Ainda que um pouquinho eu comecei a entender, então eu comecei a fazer planejamento, coisa que eu não sabia o que era planejamento de estudos. Comecei a fazer planejamento, comecei a quebrar a cara para entender disciplinas mais elaboradas, mais aprofundadas, mas eu não queria, jamais desmerecendo, mas eu não queria passar o resto da minha vida na Polícia Militar, não era o meu anseio. Então eu continuei estudando, eu tomei posse, aliás, eu entrei em exercício, deu mais ou menos uns 20 dias, eu já estava com o quarto montado e já voltei a estudar. Aliás, perdão, eu ainda fiquei um mês morando no quartel, que era o tempo que chegava um pouquinho das minhas coisas, né? E quando eu fui para a primeira casa, aí sim, deu mais ou menos uns 15 dias, eu já montei meu quartinho e já comecei a estudar, já pensando em outros concursos. Não, na verdade, quando eu saí da PM, né, eu comecei a estudar para a área fiscal. Eu comecei a estudar para auditor da Receita Federal, né? Aí eu, naquela empolgação toda, comecei a baixar o material. A gente fica até um pouco assustado com o edital da Receita, porque é muita coisa, é coisa que não tem fim. Aí eu aguento. Aí comecei a estudar, estudei 6 meses. Eu acho que o primeiro ano foi todinho para fiscal. Eu cheguei a terminar todo o direito tributário, cheguei a contabilidade, eu avancei muito pouco, cara. Eu sofri muito em contabilidade, sofri muito mesmo. Enfim, eu comecei estudando para fiscal. Só que o tempo foi passando, né? E eu vi que não só não estava saindo concurso, como eu mesmo não estava sabendo administrar tantas disciplinas. Comecei a ver uma galera do meu curso de formação passar para outros concursos ali para ganhar seus 8 mil, seus 10 mil, e eu tentando ali o concurso de 20, querendo ir direto para a lua, né? Aí eu pensei, meu irmão, eu acho que o canal é pensar um pouquinho menor primeiro, diminuir um pouquinho, porque eu acho que eu estou querendo dar um passo maior com minha perna agora. Aí eu vou mirar em algum outro concurso que dê para me administrar as disciplinas. O meu problema era só esse. Era administrar, porque eu não conseguia dar conta de 16 disciplinas, 20 disciplinas, é muita coisa, eu ficava perdido. Aí eu voltei a estudar para a área policial, né? Começou a vir os bizus da Polícia Civil do Distrito Federal e eu comecei a estudar para ela, né? Antes disso eu já tinha passado também no concurso da Universidade Federal do Piauí, que eu fiz o concurso porque quando eu passei na PM, eu fiquei lotado a 960 quilômetros da capital. Então eu estava muito longe da minha família, e a minha família estava enfrentando alguns problemas, e eu estava lá com as mãos atadas, não tinha como fazer absolutamente nada. Então eu comecei a pedir transferência, o Matheus deve saber como é você tentar pedir transferência na polícia, né? É uma coisa fácil de conseguir, cara. Facílimo.
Só que não, né? Só que não. Aí eu falei, cara, eu mesmo vou me transferir. Aí eu fiz o concurso da Universidade Federal, passei e voltei para minha cidade, né? E continuei estudando ali para a Polícia Civil do Distrito Federal. Aí fortaleceu o bizu da Polícia Federal. Aí eu, eita, cara. Exatamente. Fortaleceu o bizu da Polícia Federal. Aí eu, eita, cara, e agora? Eu vou conciliar, e se vier diferente? Mas não, veio bacana, deu para conciliar legal. Logo depois saiu a PRF. Aí eu, eita, complicou. Qual que eu faço? Eu concilio o PF com o PCDF, porque eu tava mais na pegada, eu tava indo pra PCDF, mas quando começaram a falar de PF, aí eu fortaleci um pouquinho mais pra PF. Aí quando saiu a PRF, veio a dúvida, cara, eu concilio o PF com o PRF ou eu concilio o PF com o PCDF? Aí eu fiquei numa dúvida monstra, cara, não, PF, o edital é muito mais parecido com a PCDF. Pode ser que eu tentando conciliar com a PRF eu não consiga, fique sem nada e fique com cara de bunda depois. Aí então eu decidi conciliar com a PCDF e foi o que eu fiz, né? Só que a prova da PF veio primeiro, reprovei nela, errei muito nas minhas estratégias para ela, acabei ficando por conta de 5 pontos, eu fiz uma carga horária muito pesada para ela, muito pesada mesmo, porque na UFP, quando eu estava trabalhando lá, estava em home office, e a pandemia estava truando, as pessoas estavam com medo assim de sair na rua, não estava tendo aula. Moral da história, o meu serviço, né, graças a Deus, ele me deu a oportunidade de focar muito nos estudos, o meu serviço estava sendo muito pouco. Então eu meti mesmo, era 8 horas por dia. Eu acordava de manhã cedo, já começava, aí fazia ali 2 horas, ainda não tinha bolado meu método atual, eu estudava 2 horas seguidas, aí dava uma pausa, depois fazia mais 2 horas, ia comer, ia até 8 horas e ainda ia para academia. Aí aquela rotina acabou comigo, eu não tinha tempo para amigo, eu não tinha tempo para minha esposa. Pra você ter uma ideia, eu fiquei tão paranoico que o ar-condicionado só tem um ar-condicionado aqui em casa, né? E eu peguei ele e botei no quarto de estudos, porque tinha um quartinho de estudos. Tirei do nosso quarto, do meu e da minha esposa. Olha só. Aí eu conversei com ela, né? Aí o amor, eu tô pra morrer nessa rotina, amor. Eu tô pra morrer. Eu queria te pedir uma coisa. Durante pelo menos essa reta final, eu posso dormir sozinho lá no quarto de estudo, aí eu ligo o ar-condicionado, boto um colchãozinho no chão, eu vou acordar mais descansado e posso estudar melhor. Porque aqui no quarto eu tô acordando no meio da noite, tô acordando todo suado, tava com olheira monstra. E não estava rendendo mais. Claro, mas aí ela concordou. Ela falou, não, amor, tudo bem. Aí, moral da história, eu passava 8 horas estudando dentro desse quarto. Ele era todo pintado de preto, né? Que eu gosto de preto. Aí eu pintei ele todo de preto. Dormia lá. Aí chegou um momento que começou a me dar claustrofobia, cara. Eu me sentia sufocado lá dentro. Tinha hora que eu saía de dentro dele para respirar. Eu me sentia mal lá dentro. E fui fazer a prova da PF desse jeito, né? Moral da história. Quando começou a prova, eu fui escrever a redação. Só um momento. Pegava tudo preto. Eu fui escrever a redação. Tava de boa, eu tava achando que eu tava calmo. Na hora que o fiscal falou, pode começar a prova. Meu irmão, eu entrei em pânico. A minha mão não parava de tremer, tremia. Eu comecei a ler a redação já meio que suando. Aí eu, não, bora, tu fez demais pra estar aqui, velho. Comecei a escrever. Cara, a minha letra ela já não é das mais bonitas. Mas quando a minha mão tava tremendo, que eu comecei a escrever, ficou uma coisa horrorosa, ficou um negócio ridículo. Eu dou graças a Deus hoje por não ter passado no objetivo. Porque se eu tivesse passado, eu tinha me lascado todinho na redação. Ficou muito feia mesmo. Aí eu fiquei escrevendo, a minha mão tremendo. Quando chegou na metade, eu pensei em desistir. Eu não tava conseguindo controlar a minha mão. Tava tremendo muito, eu pensei em desistir. Eu falei, cara, eu vou desistir. Eu acho que não tem condição. Eu tento na próxima, não sei. Só que daí eu lembrei de tudo que eu tinha feito, do esforço, do dinheiro que eu gastei. Eu gastei muito dinheiro, cara, investindo no concurso da Polícia Federal. Eu gastei muito mesmo. E eu lembrei de tudo isso. E aí vou continuar. Foi o que me fez terminar a prova, né? Mas eu errei muita besteira. Deixei a questão em branco, porque eu não vi a questão. Eu pulei a questão sem ter lido ela. Passei errado pro gabarito.
Errei questão de contabilidade por ter interpretado errado, questão que eu sabia, chutei o que não era para chutar. Cara, eu fiz... Nossa, foi uma prova terrível. Não, eu não imaginava que ia ser o 01. Isso aí nem passou pela minha cabeça. Passou pela minha cabeça que eu ia ficar muito bem colocado. Eu saí, eu pensei, rapaz, fui conversando com a galera, né? Rapaz, acho que eu vou ficar bem colocado. Mas 01, eu nunca tinha imaginado, até porque no concurso da UFP eram, salvo engano, 60 pontos. Eu só errei 4 questões. Eu saí de lá com 56, alguma coisa assim, eu posso estar enganado, mas eu lembro que eu só errei 4 questões. E ainda assim eu entrei pelo cadastro de reserva. Então, depois da Polícia Federal, eu tirei um tempo para mim. Mexeu muito comigo a reprovação, mexeu muito mesmo, muito assim, eu parei de estudar mais de 2 semanas, a prova da PCDF estava bem pertinho, e eu tendo que me preparar para ela também, e eu fiquei mal, cara, eu fiquei mal assim da minha esposa ficar muito preocupada mesmo, ela começou a falar para todo mundo que eu tava ruim assim, para ver se me ajudava, eu tava com medo de ter até uma depressão, cara, sério, fiquei muito ruim, eu ia tomar banho assim, eu ficava me culpando por eu estar na situação que eu estava, né, porque... Alguns problemas assim mais pessoais mesmo que eu tinha que resolver, e assim foge até o objetivo da entrevista, mas assim alguns problemas que eu tinha que resolver, eu ficava me culpando por ter reprovado na Polícia Federal e por conta disso não poder resolver esses problemas, sabe? Então eu chorava muito, eu fiquei muito triste, assim, foi um tempo que eu fiquei muito mal. Aí com o tempo fui juntando força. A minha esposa comprou na minha frente a passagem para a PCDF, eu nem tinha falado para ela comprar, ela foi e gastou o dinheiro, e ela chegou em mim e falou, ou tu começa a estudar, ou a gente vai pegar um balão de mais de R$1.000. Aí eu... Desse jeito, né? Sensacional, cara, que sensacional. Na pressão. Aí eu, mesmo triste ali, eu voltei a estudar, e aí eu... Então o erro ficou muito evidente. Qual foi o erro? O exagero. Não adianta a gente achar que vai estudar 12, eu acho que 12 nem tem como, 8 horas por dia e achar que vai ser aprovado. Pode ser que a pessoa ela se adeque, mas não deu certo para mim, me fez muito, foi mal. Aí eu pensei, não, o erro está bastante evidente, é o exagero, o que eu vou fazer? Eu vou mudar tudo que eu sei sobre metodologia de estudo. E eu me reinventei totalmente, fui buscar novas metodologias, peguei um método aqui, peguei uma coisinha ali, peguei muita orientação também com uma pessoa que no passado ela havia sido minha coach, né? Eu cheguei a contratar uma coach, por isso que eu disse que na Polícia Federal eu gastei muito dinheiro. Eu contratei uma coach, ainda hoje ela é muito minha amiga, é a delegada Daniele, lá de Santa Catarina. Ela me ajuda até hoje, cara. Até hoje a gente tem uma amizade muito boa, ainda hoje a gente conversa sobre o concurso, ela me dá dicas. Peguei muita informação com ela também, e com isso eu montei ali o meu jeito de estudar, o jeito Lucas de estudar. Aí como é que eu fazia? Minha carga era 8, passou a ser 4. Eu me isolava dos meus amigos, não dormia. Pô, minha mulher dormia num quarto, eu dormia em outro, né? Era surreal. Voltei a dormir com a minha mulher. Voltei a dar tempo, ter mais tempo com a minha família, a sair final de semana. A minha mente, ela ficou muito mais leve, sabe? E com a carga horária muito mais tranquila. Aí como é que eu fazia, né? Para a reta final, para a preparação para PCDF, e mais afiada ainda ficou a minha preparação para PC do Amazonas. Eu falava aqui em casa que eu nunca fui para uma prova tão bem preparado como eu me preparei para a Polícia Civil do Amazonas. Nossa. Eu fazia 4 horas de estudo, né? E eu fazia estudo teórico durante 4 dias. Nos 2 dias seguintes, eu apenas revisava. Aí como é que acontecia? Esses 2 dias, eles têm que revisar os outros 4. Se você quer revisar 4 dias em 2, você pega toda a carga horária que você colocou nos 4, divide pela metade, joga em 2 dias. Assim você consegue revisar em 2 dias o que você estudou em 4 dias. Vou dar um exemplo prático, né? Vou tentar criar uma situação. Vamos supor que hoje seja uma segunda-feira e eu tenho que estudar penal, processo penal, administrativo e, para dar uma moralzinha pro Matheus, informática. E eu tenho que estudar informática. Aí beleza. Vamos supor que nessa situação eu tenho que estudar 1 hora para cada disciplina.
E eu tento não estudar mais do que 1 hora contínua. Eu dou um intervalo para o cérebro descansar. Exatamente. Eu acho muito importante fazer. Antes eu não fazia. Eu fazia pau na máquina. Mas agora eu faço. Então eu, por exemplo, eu estudaria 1 hora de constitucional, teoria, né? Teoria. Se eu já tenho um certo domínio na disciplina, vamos supor que eu seja muito bom mesmo de penal e já tenha batido toda a teoria. A teoria vira questões. Né? Nesses 4 dias eu faria questões daquilo que eu sinto mais necessidade. Por exemplo, eu parei de fazer questão da parte geral, porque eu já fiz muita, e isso eu sentia que eu não ia errar. O concurseiro ele tem que ter esse feeling também, sabe? De saber aquilo que ele sabe, de saber o que ele não erra, né? Então, pro concurso da PCAM, eu foquei mais em quê? Em crimes contra a dignidade sexual, que é uma coisa que eu pegava pouco, salvo engano, não cai para PF. Em crimes contra a paz pública, que caiu, se não me engano, também. Os crimes mais diferentinhos. E comecei a bater nisso daí. Mas voltando lá, 1 hora para cada disciplina e fazia de 15 a 20 minutos de intervalo para me poder ir para outra, né? Se eu já domino a disciplina bem, eu faço questões. Se eu não domino, eu vou para teoria. Se eu domino, mas ainda tenho que ser visto no edital, faço teoria também. Beleza. Aí o que eu faço no meu planejamento? Se elas vão ficar numa tabela que eu usava no Excel, né? Eu jogava ali, se essas 4 disciplinas elas estão na segunda-feira no estudo teórico, automaticamente eu já copio e colo elas no sábado, né? Porque você faz 4 dias, vai cair o primeiro dia de revisão no sábado, e eu partia no meio. Então, cada disciplina que eu estudei 1 hora, eu agora vou revisar em meia hora. Se foi um estudo teórico no qual eu fiquei grifando, né? Eu gosto muito de grifar, e aprendi a grifar com o tempo. No começo eu grifava tudo. Hoje eu já tenho aquela visão de saber o que é mais importante. A gente vai pegando isso apanhando mesmo, não tem outra forma. Então eu reviso em meia hora, lendo principalmente os grifos. Eu caço os grifos. Às vezes a gente faz um grifo que fora de contexto não faz muito sentido. Aí eu leio ali o período, né? Eu dou uma lidazinha no período e fica bacana. Dá para revisar em meia hora. Aí, e se for uma disciplina que você fez questões, como é que você vai revisar a questão? Não revisa a questão. Você faz mais meia hora de questão daquele mesmo assunto. Assim ele fica bem batido na sua cabeça. Basicamente, eu fiz isso a minha preparação inteira para a PC do Amazonas. Aí já teve pessoal que me perguntou: você fez alguma preparação diferente na reta final, aquelas 2, 3 semanas? Não. Eu fiz exatamente do mesmo jeito. Você tem que confiar no método. Você tem que confiar e acreditar que você está fazendo bastante. Porque se você não bota um limite, você vai estar sempre terminando o dia achando que falhou. E isso faz mal para o seu psicológico e faz você quebrar a sua disciplina. Então, botar metas factíveis, 4 horas é extremamente factível. Até para uma pessoa que trabalha em horário comercial dá para fazer. Como que eu fazia trabalhando na Universidade Federal? Eu acordava já 4h30 da manhã, de jejum ainda, só tomava um café e já vinha para a mesa, já metia primeiro 1 hora, aí ia para o trabalho. Às vezes, se o trabalho tivesse light, eu ainda tentava meter mais 1 hora, mas a maioria das vezes não dava. Aí o que eu fazia? No horário do almoço, eu tenho 2 horas de horário de almoço, é bastante tempo, né? 2 horas para comer é bastante tempo. Mas eu tirava uma e já comia. Pronto, já paguei 2 horas, né? Aí ficava no meu home office. Pronto, se o serviço aparecer, eu tô lá. Enquanto não aparecer, eu tô ali também estudando. Então, às vezes, eu já batia as outras 2 que estavam faltando. Às vezes, já teve períodos que sugou mais o home office, então eu terminava 6 horas, mais ou menos, e já ia bater as outras 2. Terminei as outras 2, ou eu fazia um treinozinho aqui em casa mesmo, né, com os colchonetes, com as coisas, ou então ia pra academia, encerrava o dia, no outro dia a mesma coisa. Aí, você não descansa? Domingo eu fazia um simulado pela manhã, inclusive era no simulado que eu fazia uma redação, né? Terminava o simulado, já fazia a redação, pronto, terminei o simulado, vou descansar, vou esparecer. Quando dava de tardezinha eu ia lá corrigir o simulado, lia todos os comentários, dava uma olhadinha, via minha redação, grifava ali os principais erros e acertos, os conectivos que eu achei bem encaixados, as argumentações que eu achei bacana, e encerrava meu dia, saía com a minha esposa, ia dar atenção para minha família, e essa rotina eu fui levando, cheguei na prova da PCAM frio, bastante frio,
Fiquei um pouco nervoso mesmo, só com a discursiva que a gente fica mesmo, né? E fica nervoso. Eu, para ganhar tempo, o que eu fiz? Eu acho que foi um tiro muito corajoso que eu dei lá. Eu não fiz resumo. Rascunho, aliás, eu não fiz rascunho. Não, tô me preparando muito bem. Eu treino todo santo dia, às vezes 2 vezes por dia. Eu tenho uma grande dificuldade, cara, em natação. Quando eu tava estudando pra Polícia Federal, cara, é por isso que eu digo que parece que é Deus, cara, parece que é Deus, porque quando eu fui estudar pra Polícia Federal, eu não sabia nadar, mas nada, absolutamente nada mesmo, sabe? Na minha primeira aula, né, que eu fui procurar fazer aula, eu acho que eu fiz 10 metros e bebi água. Sério mesmo, sério mesmo. E bebi água. E bati as pernas feio, bati as pernas, deixa eu ver, bati as pernas assim, sabe? Só batendo o joelho, batia feio demais. Cachorrinho, aí, né? Um negócio feio demais. Aí eu comecei a treinar, cara. Treinei pra caramba. Encontrei pessoas que me ajudassem também. O preparador Rômulo Pinheiro, aqui do Piauí. Cara, ele foi uma pessoa que ele viu a minha dificuldade. E ele viu que eu não tinha recurso. E ele estendeu minha mão, na amizade mesmo. Ele falou, cara, eu vou te ajudar, meu irmão. Não, eu tô meio liso agora, né? Liso a gente chama aqui, né? Sem dinheiro. Aí, não, cara. É também assim, é? Aí ele falou, não, cara, para com isso, pô, bora botar tu pra dentro da polícia aí, eu quero que tu realize teu sonho e tal, não sei o que, meu irmão. Aí o cara começou a me ajudar com natação, e de lá pra cá eu tenho melhorado muito. Aí hoje eu já tô conseguindo fazer a natação à distância dos 50 metros, já consigo fazer a corrida, já consigo fazer a barra, salvo engano tem flexão também, né? Eu tô batendo todos os índices. Pronto, tô fazendo ela tranquilo também. Eu faço bastante flexão. Aí a natação é o que eu tô mais preocupado, né? Porque eu faço com certa dificuldade numa piscina bem aqui do condomínio que tem aqui perto de casa, que é onde moram meus sogros, né? Eu tô fazendo com bastante dificuldade, então eu tenho que treinar mais ainda, porque lá no dia eu vou estar nervoso, tenho que levar tudo isso em consideração. Então eu tô pegando pesado, o psicotécnico também já tô me preparando também, trabalhando minha calma. Cara, eu acho que o meu diferencial foram as pessoas, cara. As pessoas que me rodeiam mesmo, sabe? As pessoas que estão junto comigo, que acreditam em mim. Eu acho que sozinho a gente não faz nada, cara. Sozinho a gente não faz nada. Então o meu diferencial é minha esposa, que tá do meu lado, sempre me empurrando, sempre me fortalecendo. É a minha amiga Daniele, que tá sempre... Todo dia ela me manda mensagem, me fortalecendo, dizendo que acredita em mim. Poxa, ter uma delegada dizendo que acredita em você, uma pessoa que já tá lá, já trilhou. A gente, poxa, o gás é outro, né, meu irmão? O gás é outro. Os meus amigos. Eu acho que esse é o meu diferencial, cara. É que quando a minha carga acaba, as pessoas ao meu redor vêm e levantam ela de novo. Então, Matheus, eu tenho recebido a mensagem de muita gente, né, no Instagram, falando, né, que eu reprovei em tal prova, eu fui mal, né, eu já pensei em desistir também. Então, tá muito forte isso na minha cabeça, né, que eu queria dizer para quem estiver assistindo, para os concurseiros que estiverem assistindo, né, que não desistam, cara, que não desistam. A caminhada é bastante dolorosa, bastante penosa mesmo. Às vezes a dificuldade de estudar para concurso nem tá em estudar para concurso, às vezes tá na gente conciliar com os problemas pessoais que a gente tem, filho que tem para cuidar, a mãe que está com um problema de saúde, o pai que está com problema de saúde, a mulher que bateu o carro, e aquele estresse diário, e quando você chega em casa você ainda tem que estudar para concurso. Eu acho que é isso que às vezes machuca, sabe? É quando você vê seus amigos saindo e você está em casa. Então, estudar para concurso em si é fácil. O difícil é você conciliar todas essas coisas da sua vida e ainda assim estudar para concurso. Aí é difícil. Então eu digo para as pessoas, cara, não desista. Se eu tivesse, cara, e eu pensei muito mesmo em desistir quando eu reprovei para a Polícia Federal, porque, poxa, se eu estudei 8 horas e não passei, eu pensei o quê? Não passo estudando menos. Foi o meu primeiro pensamento. Se eu me dediquei tanto e não passei, e eu vi entrevistas de pessoas, isso é um erro, inclusive, se comparar
Eu vi entrevista de pessoas dizendo que tinham passado 1 ano de estudo. Nossa, aquilo me machucava demais. E é um grande erro você ficar se comparando, cada um tem sua realidade, ninguém sabe a realidade de ninguém. Então não desiste, cara, não desiste. A gente às vezes fica caçando motivo para desistir, nós mesmos ficamos se machucando quando a gente se compara, quando a gente fala, poxa, hoje eu não bati a meta, eu tô indisciplinado, não vou passar. A gente mesmo fica se atacando, então você tem que ser a última pessoa a se atacar. Então não desiste, continua. Eu não desisti da Polícia Federal, eu não desisti depois da reprovação da Polícia Federal, e hoje eu tô conseguindo viver o melhor momento da minha vida de concurseiro, graças a Deus. Eu queria agradecer muito a minha esposa, né, que tá assistindo aí. Eu queria agradecer a minha amiga Daniele, muito amiga mesmo, sempre, poxa, amigona mesmo, cara. Quando eu tive os maiores problemas da minha trajetória, problemas assim mesmo que me deixaram mal mesmo, e ela tava lá para me ajudar. Teve um momento, né, que, por exemplo, o serviço de coach é um serviço pago e é um serviço caro. Sim. Teve um momento que eu falei para ela, Dani, eu não tenho condições mais de pagar, eu vou ter que cancelar o serviço de coach, eu tô passando por esses e esses problemas. Tu sabe o que ela me respondeu? Cara, pois entre em contato lá com a central, cancela, mas eu vou continuar sendo a sua coach em office. Aqui vamos continuar fazendo exatamente o mesmo trabalho. Meu irmão, na hora... Deu certo, né? Eu fiquei emocionado. Então é uma pessoa que eu agradeço muito, agradeço a todos os meus amigos que acreditam no meu potencial e agradeço a todo mundo que está aqui assistindo, prestigiando essa entrevista.